Carl Wicknett, 30 anos entre os mortos, da Faculdade de Medicina de Chicago. Os órfãos. Em diferentes ocasiões têm sido atraídos em nosso ciclo de concentração psíquica os espíritos de vários órfãos que não tiverem vida os laços de família. Por regra geral, esses espíritos demonstram grande interesse em chegar ao conhecimento da verdade, dando provas de uma disposição especial para aceitar as explicações acerca da vida superior. Certa noite chegou até nós o espírito solitário de um órfão que não havia conhecido seus pais, e durante toda a existência, toda a experiência deu mostra de grande penetração. Espírito analítico desejou de conhecer a verdade. Experiência realizada no dia 25 de maio de 1931. Espírito Mini, intermediário psíquico, senhorita Wickland, médico. De onde você veio? Pergunta. Espírito, não sei. Médico, qual era a sua ocupação? Pergunta. Espírito, tão pouco sei. Médico, não pode lembrar-se? Pergunta. Espírito, como disse? Médico, se não pode recordar como se chama e de onde veio? Pergunta. Espírito, não sei. Médico, quanto tempo faz que você faleceu? Pergunta. Espírito, você disse que faleci? Pergunta, não sei nada. Médico, não se aproximou de ninguém para dizer que você já perdeu seu corpo físico? Pergunta. Espírito, não, tenho vagado por todos os lugares e falando. Médico, com quem? Pergunta. Espírito, com todos aqueles que pudessem falar, mas o incomum é que não parecem se dar conta. Já ocorreu estar no meio de uma grande multidão e pensar, agora eu vou chamar a atenção de todos. Subo na plataforma e começo a perguntar, o que eu fiz para que ninguém queira se importar comigo? Pergunta. Mas ninguém se importa, entretanto, creio que sou alguém, que sou uma boa pessoa, mas ninguém quer nada comigo. Médico. E antes de ter ocorrido isso, que disse, não se recorda de nada? Pergunta. Espírito, devo ter sido alguém antes, mas agora eu sou provavelmente uma dom ninguém. Médico. E onde vivia naqueles tempos em que, segundo você, era alguém? Pergunta. Espírito. Sempre vivi no mesmo lugar. Às vezes me sinto tão cansado que não tenho mais remédio que deitar e dormir. Dormi muito tempo e quando desperto me ponho a caminhar outra vez. Às vezes não faço mais que dar voltas e voltas sem me afastar. Médico. E ninguém se aproximou de você durante esse tempo? Pergunta. Espírito. Tenho encontrado com pessoas para as quais parece que não existo. Não me veem, nem cuidam de mim. Em certas ocasiões existe, me faz sofrer muito. Mas outras vezes não me preocupa. Médico, onde está sua mãe? Pergunta. Espírito, ignoro. Às vezes sinto fome, até o ponto de pedir esmolas. Umas vezes com êxito e outras sem saber obter. Se consigo entrar na cozinha, sempre pego algo para comer. Então me empanturro, depois saio e parece que me encontro outra vez em liberdade. Médico, onde? Pergunta. Espírito, em qualquer parte. Médico, e nessas ocasiões em que você diz que lhe dão algo para comer, não lhe parece como se você fora uma outra pessoa? Pergunta. Espírito, sinto fome, não tenho outro remédio que pegar algo. Médico, e de que maneira obtém essa comida? Pergunta. Espírito, é uma coisa muito estranha. Sempre há alguém que paga a conta. Eu não pago nada nunca. Nem tampouco me pedem que paguem. Isso é o mais esquisito. Nunca pago nada. De vez em quando me dão para comer algo que não gosto e não outro remédio que engoli. Algumas vezes me sinto tão mal depois de haver comido que fico realmente enferma. Quando não gosto de uma coisa, faço caretas. Às vezes encho o estômago e às vezes me conforto com pouca coisa. Em certas ocasiões sou um homem, em outras uma jovem. Obsidio diferentes pessoas. Sinceramente, não compreendo o que me acontece. Por que me ocorrem umas coisas tão estranhas? Pergunta. Sinto-me confuso. Eu caminho. Eu gostaria que as pessoas me dirigissem a palavra, mas sou eu quem tenho que falar sempre. Não faço mais que ouvir minha própria voz. Em certas ocasiões consigo entrar em uma reunião e sento ali. E mais uma vez experimento a sensação. Não sei como dizê-lo. Algo assim como se eu fosse outra pessoa. Como se não fosse mais que a metade de mim mesmo. Médico. Que idade você tem? Pergunta. Espírito. Que idade tenho? Pergunta. Não sei. Médico. Você não sabe que idade tem? Pergunta. Espírito. A última vez que aniversariei tinha 19. Médico. Não tem pai, mãe nem irmã? Pergunta. Espírito. Não. Médico. Onde seus pais viviam? Pergunta. Ignoro se meus pais estão mortos e onde viviam. Nunca os conheci. Médico.
Você foi educado em alguma instituição de caridade? Pergunta. Espírito, foi educado em um abrigo com uma grande quantidade de crianças. Médico, você conhecia muitas? Pergunta. Espírito, eram tantos? Médico, em que cidade estava o abrigo? Pergunta. Espírito, não me lembro exatamente. Tudo é muito estranho, tudo para mim é estranho. Médico, realmente sua situação é muito anômala. Espírito, esta é a primeira vez que alguém me dirige a palavra. Cheguei quando vocês se encontravam cantando o hino da maravilhosa praia. Pensei que também pudesse ir a essa praia. Fiquei olhando para ver onde ficava. Médico, nós a ajudaremos para que possa chegar até ela. Espírito, antes que me desse conta de como aconteceu, vi que podia falar e responder. Apossou do intermediário psíquico. Isso é o que quero dizer, que faz muitíssimo tempo que ninguém me dirigia a palavra. Se dirigia a palavra a alguma pessoa, esta respondia, mas eu fazia falando com outra pessoa e não comigo. Saí de casa onde estava trabalhando porque era extremamente maus comigo. Médico, o que é que lhe faziam perguntar? Açoitavam? Pergunta. Espírito, açoitar exatamente não. Eu trabalhava em uma casa de família, não sei onde, passava muita fome. É claro que nessas condições não podia fazer bem as coisas que me mandavam. A dona da casa havia ido ao abrigo, mostrando desejo de levar-me com ela. Oxalá não tivesse feito. Eu estava muito bem no asilo. Passamos nossos maus momentos, mas isso sempre é preferível. Até alguém lhe gritando constantemente. Na vida do abrigo havia muitas coisas que nos eram odiosas, mas também passamos bons momentos. A mulher que me levou para sua casa começou por me dizer que tinha que ler a Bíblia de manhã até a noite, até que me fartei da Bíblia. Logo me fez orar de joelhos, até que me doessem, e tinha que estar nas horas de folga de joelho, lendo e rezando. Chegou a dizer que deveria caminhar com meus joelhos e não com meus pés. Empenhou-se em me salvar. Disse-me que ainda que eu cresça, ao contrário, não podia me vangloriar de haver sido boa até então, se não fizesse tudo o que ela mandava. E iria a um lugar que era como um forno de fogo. No abrigo rezávamos também e acreditávamos em Deus, mas a mãe era muito boa conosco. No dia que aquela mulher me levou, eu tinha 14 anos. E foi o dia maldito de minha vida. Eu tinha que trabalhar horas e horas para ganhar algo. E em cima estava aquela mulher resmungando constantemente, obrigando-me a rezar e ler. Terminei por não rezar. Ajoelhava, minha cabeça estava em outra parte, porque me doía os joelhos. E quando caía, ela ficava furiosa, me arrancava os cabelos. Como ela colocava uma almofada embaixo dos próprios joelhos, podia permanecer ali em tal situação horas e horas. E como eu não podia resistir, cansado, dizia-me que era uma grande pecadora. E é verdade que uma pessoa que não possa resistir muitas horas de joelhos seja uma grande pecadora? Pergunta. Eu era muito ignorante, mas às vezes não podia deixar de pensar. Vou lhe dizer, mas não conte nada a ninguém, com tom confidencial, que Deus se aborreceria espantosamente ao ter que ouvir tudo aquilo. Tão cansada ficava, que não podia ao menos dormir. Então ela me puxou os cabelos e me esbofeteava. Podia rezar a Deus, mas era malíssima. E sempre ameaçando que me levaria ao demônio. Mas de uma vez pensei, tal como digo, que ela era um demônio, e rezava primeiro por ela, depois por sua irmã, por sua mãe, por seu pai, por seus amigos, e finalmente rezava pela pobre Mini. Não sabia meu sobrenome, eu não soube nunca quem era meu pai e minha mãe, não conheço a história do meu nascimento, só sei que me encontraram no umbral de uma porta. Por isso me colocaram o apelido de Mini, a do portal, e este nome me deixava louca. Médico, procure compreender que você já perdeu seu corpo e que agora é um espírito. Espírito, como? Pergunta. Eu sou uma moça. Médico, você tem vagado como um espírito. Espírito, o que quer dizer com isso? Pergunta. Médico, que já perdeu seu corpo. Espírito, é mesmo? Pergunta. Certamente que já faz bastante tempo que não lavo pratos. Também faz muito tempo que não aperto nenhum laço de fita. Fugi daquela casa porque não podia aguentar as maldades daquela mulher. Ademais, me dava tão pouco o que comer. Eu não tinha dinheiro. Médico, e o que ocorreu depois? Pergunta. Espírito, fui longe, muito longe, me perdi. Tinha tanta fome que dormi. Ficou muito escuro e estava perdido no bosque. Tive que refugiar-me no bosque para que não me encontrassem. Caminhei, pensando que enfim encontraria alguém que me desse de comer. Não quis ir à primeira casa que encontrei, afastei-me dela, esfomeada, e fui passeando durante todo o dia e toda a noite, sem encontrar mais que árvores e bosques. Por fim dormi, já não me recordo mais o que me sucedeu naquele dia. Faleceu. No dia seguinte me encontrei melhor e recomecei minha marcha, chegando até a cidade. Continuei caminhando e vi muitíssima gente, mas ninguém se importava.
Senti fome e me meti em um restaurante em companhia de uma mulher. E ali comemos algo. Porém, ela comeu tudo e não me deixou mais que um pouco. E não me dirigiu a palavra. Continuei caminhando. Depois de um tempo, vi outra pessoa que entrava em um restaurante. Eram vários. Comemos e eles pagaram. Médico: quer que lhe diga o que você estava fazendo? Pergunta. Espírito: diga. Médico: estava obsidiando uma pessoa. Em sua condição de espírito, vinha rondando alguma pessoa mortal, procurando satisfazer por intermédio daquela pessoa a fome que você sentia. Você perdeu seu corpo, segundo parece, no meio dos bosques. Espírito: é que sentia tanta sede, fazia menos falta a comida que a bebida, porque parecia que minha garganta estava completamente seca. Teria sido capaz de beber um barril de água. Médico: é que você levava em sua alma suas últimas sensações e não se dava conta de que havia perdido seu corpo. Espírito: será? Pergunta. Quando isso aconteceu? Pergunta. Então você não me conhece? Pergunta. Quando eu vim até aqui? Pergunta. Médico: não, nós não podemos lhe ver. Espírito: e os meus companheiros não podem vê-los também? Pergunta. Médico: não. Espírito: o que me acontece então? Pergunta. Médico: você é invisível. Espírito: porém ouvir-me ouve. Médico: sim. Espírito: de modo que pode me ouvir, mas não me vê. Médico: é porque você não fala pelo seu próprio corpo. Espírito: como é isso? Pergunta. Médico: olhe as mãos, conhece-as? Pergunta. Espírito: não. Médico: e estas roupas, conhece-as? Pergunta. Espírito: nunca pus roupas deste estilo em toda a minha vida. Médico: você está servindo-se do corpo de outra pessoa. Espírito: começa outra vez a sentir sono. Médico: permitimos que viesse aqui e que se apossasse deste corpo. Espírito: olhe. Médico: o que veio? Pergunta. Espírito: eu mesma não sei. Vejo uma senhora que está chorando. Um espírito. Médico: pergunte quem é. Espírito: depois de escutar com assombro: não, isso não é possível. Médico: o que lhe diz? Pergunta. Espírito: não chore tanto, senhora. Não gosto de ver chorar. Dá-me vontade de chorar quando vejo que outros choram. Médico: o que lhe disse? Pergunta. Espírito: que sou sua filha. Parece que lamento por ter me abandonado. Será real e verdadeiramente minha mãe? Pergunta. Diz: minha filha querida, diz que tem me procurado com o maior afinco, mas que não pôde me encontrar e que não sabia o que fazer. Médico: vocês duas agora são espíritos e encontrarão algum outro espírito inteligente que as ajudará. Espírito: diz que ela era uma boa mulher, mas que um homem se pôs em seu caminho e a deixou em má situação. Diz que a igreja que ali conheceu um homem que disse que queria casar-se com ela, mas logo a abandonou e ninguém quis ajudá-la. Diz que se encontrava enferma e que ao se sentir mal me abandonou no umbral da porta daquele abrigo e que desde então não pode ser feliz nem um só momento. Acabou pouco, adoecer e morrer. Médico: faça compreender que é um espírito como você e que seguramente encontrarão espíritos inteligentes que ajudarão as duas. Espírito: mãe, quero estar contigo. Não chore, mãe, perdoe-lhe. Diz que esteve buscando-me durante muitíssimo tempo e que alguém lhe disse que nos traríamos a este lugar para que pudéssemos encontrar. Ela diz: disseram-me que encontraria minha filha e a encontrei. Não poderia eu chorar de alegria? Pergunta: como gostaria. Como estou contente em ter uma mãe. Médico: há uma mansão para as duas no mundo dos espíritos. Espírito: diz que meu verdadeiro nome é Gleides e que o seu é Clara Wexman. Médico: onde ela vivia? Pergunta. Espírito: em São Luís. Médico: encontrarão aqui outros espíritos que a conduzirão ao mundo espiritual. Espírito: o que é isso? Pergunta. Está chegando uma jovem índia. Espírito: é uma jovem encantadora. Médico: ela lhes mostrará um mundo de maravilhas. Espírito: mãe, não quero que se pareça tão velha. Há um momento minha mãe pareceu jovem. Médico: tudo isso passará, pois é só efeito de sua pena. Espírito: a jovenzinha índia, estrela de prata, pôs suas mãos sobre ela e disse: pense como uma jovem será jovem. E ficou, e pensando como jovem será sempre. Agora iremos com elas, não os esquecerei. Meu nome é Gleides, é mais bonito que mim, a do portal. Vamos agora ao céu de Deus? Pergunta. Médico:
irão ao mundo dos espíritos e abrirão os olhos à realidade mais elevada da vida. Espírito. Aquela mulher dizia sempre: Deus é espírito, Deus é amor, Deus está em todas as partes. Estrela de Prata disse que devemos agradecer ao doutor. Como você se chama? Pergunta. Médico. Doutor Wickland, o corpo que você se apossou é o da minha mulher. Espírito. Minha mãe é agora uma jovem formosa. Pense como jovem e sempre será jovem. Posso voltar aqui outra vez? Pergunta. Médico. Por minha parte, com muito prazer. Espírito. Não se lembre de mim como Minha do portal. Lembre-se como Clara Wetzman. Graças a todos vocês. Agora eu sou alguém. Tem um nome. Você não quer ser o meu avô? Pergunta. Médico. Por que não? Pergunta. Espírito. Agradecido a todos vocês pela paciência que tiveram comigo. Adeus. Minha do portal se converteu em uma ardente colaboradora nossa e se dedicou em ajudar os órfãos sem pai conhecido, tendo trazido ao nosso ciclo um bom número destes espíritos, com o objetivo de que nós os esclarecêssemos. Experiência do dia 2 de agosto de 1922. Espírito Lili, enferma, RG, intermediário psíquico, senhorita Wickland. O espírito que se apossou do intermediário dava fortes golpes no solo e falava irritadamente, com voz de criança. Espírito: não me toque, não me toque, não quero que me ponha as mãos em cima. Detesto você porque não faz mais do que me aplicar fogo. Dá-me medo desse fogo. Refere-se à eletricidade estática. Médico: diga-nos que é você. Espírito: ignoro. Médico: de onde você veio? Pergunta: porque é inegável que tenha vindo de algum lugar. Você paga pensão? Pergunta. Espírito: não pago pensão, mas nunca me falta o que comer. Eu não tenho dinheiro. Médico: quem é você? Pergunta. Espírito: já disse que não sei. Médico: é verdade que sua mãe chama Jim? Pergunta. Espírito: eu não sou menino. Onde você tem os olhos? Pergunta, golpeando com os pés no solo. Não consentirei que me aplique outra vez esse fogo nas costas. Não consentirei. Médico: você sempre teve tão má educação? Pergunta. Espírito: por que me tirou de onde estava? Pergunta. Agora não tenho onde ir. Você me obrigou a sair à força de fogo, dando chutes. Quero voltar àquela menininha, apontando para a RG, ela me pertence. Médico: que direito você tem de molestar essa jovem? Pergunta. Ela não lhe pertence, não é parente sua. Espírito chorando: não posso ficar sem ela. Médico: de onde você veio? Pergunta. Não compreende que já faleceu? Pergunta. Não compreende que você nada mais é que um espírito? Pergunta. Você é invisível para nós. Espírito: gosto de passear em automóvel. Que bons momentos tendo passado. Médico: acabaram-se para você os passeios em automóvel, porque vai para o mundo dos espíritos. Espírito: a mãe de RG odeio você, porque é você a que me colocou debaixo da ducha. Você é uma pessoa mais feia. Gosto de passear no automóvel, mas não quero entrar naquele depósito. Por que você tem que ir àquele depósito? Pergunta. Médico: e por que você tem que molestar as pessoas? Você é muito egoísta. Voltará a molestar essa menina? Pergunta. Como você se chama? Pergunta. Espírito: meu nome é Lily, sou White Lily. Médico: você não deve ser tão egoísta se quiser chegar a ter uma morada no mundo dos espíritos. Senhora G: onde se encontra com minha menina? Onde se encontrou com minha menina? Pergunta. Espírito: a vi e me juntei a ela. Temos passado muito bons momentos. Tínhamos 1000 jogos para brincar. Médico: vejamos se você compreende que já não tem seu corpo físico. Sabia que se encontra na Califórnia? Pergunta. Espírito: não sei de nada. Médico: em que seu pai trabalhava? Pergunta. Espírito: não sei de nada do meu pai. Médico: onde está sua mãe? Pergunta. Espírito: não sei, fugi de minha casa, porque minha mãe me batia. Isso me deixava furiosa com ela, e então fugi. Meu pai e minha mãe me colocaram em um lugar onde havia muitas crianças, mas escapei. Levaram-me então a um grande edifício. Ali me tratavam de má maneira e me portei também mal. Fiquei louca, briguei e me pus a correr. Médico: e aonde foi parar? Pergunta. Espírito: caí, já não recordo o que aconteceu. Morreu, entre aspas. Às vezes parece que sou uma menina muito pequena, mas antes não era assim. Lembro-me que eu tinha 11 ou 12 anos, mas de repente me vi convertida em uma menina menor. Uma menina de mais ou menos 5 anos. Médico: como a chamava quando se converteu em uma menina bem pequena? Pergunta. Espírito: chamava-me R, mas não era esse meu nome. Quando eu caí, segundo eu acabo de dizer, fiquei no escuro na hora. Mas de repente vi que podia caminhar e brincar com essa menininha. Médico:
Certamente que lhe ocorreu algum acidente enquanto fugia, então perdeu seu corpo físico e se converteu em espírito. Nós não havemos espírito. Tampouco vejo vocês, médico. Você é uma menininha muito colérica, espírito. E você é um assusta criança. Sou uma menina pequena que não pode se defender. Solte minhas mãos, médico. Não são suas as mãos que seguro, e sim as de minha mulher. Espírito, detesto você, médico. Você se apoderou do corpo de minha senhora, mas só por pouco tempo. Certos espíritos inteligentes a trouxeram aqui e lhe permitiram que se apossasse do corpo de minha senhora, com o objetivo que possam prestar-lhe ajuda. Você encontrará ao seu redor espíritos inteligentes que lhe ajudarão e que lhes mostrará um sem fim de maravilhas no mundo dos espíritos. Ali é onde encontrará a felicidade que não poderá encontrar se continuar rondando o plano terrestre. Não é necessário que domine seu gênio, mas é necessário que domine seu gênio, espírito. Mas não serão maus comigo? Pergunta. A mim tem sempre tratado com sacudidelas. Os meninos me zombavam e eu ficava encolerizado e não tinha outro remédio que brigar com eles, médico. Agora você tem que ir com Estrela de Prata, que é uma pequena índia que será sua amiga, sua melhor amiga. Esqueça seu passado, não fique enfeada. Todos se mostrarão amáveis e ninguém zombará de você, espírito. É que tenham levado tanto castigo, médico. Os espíritos inteligentes lhe ensinarão o caminho do progresso. Espírito, como? Pergunta. Rap Daisy está chegando. Um espírito, médico. Tem cara de querer lhe repreender? Pergunta. Espírito, não. Posso ir com aquela senhora famosa que está ali? Pergunta. Espírito, sim, e não lhe aplicaremos nunca mais o fogo e as chispas. Espírito, será certo tudo isso que você está me dizendo? Pergunta. Rap Daisy me diz que irei com ele, que me levará para uma formosa morada. Me levará ao céu? Pergunta. Diz que devo aprender a ser boa e a fazer o bem, para poder voltar depois e ajudar essa menina. A ajudarei na escola. Senhora G, você gosta de aritmética? Pergunta. Médico. Não gosto absolutamente de nada da escola. Já vou. Dizem que tenho que ir à escola, mas não gosto. Espírito. Esse é outro tipo de escola, é a escola da vida. Médico. Poderei ter os olhos azuis e cabelos claros e ondulados? Perguntei. Eu quero ser bonita. Médico. Para ser bonita, terá que ajudar os outros. Tenha bonitos pensamentos e faça belas ações e será formosa. Terá a beleza do espírito. Vá agora com esses amigos. E quando houver aprendido a maneira de ser útil aos demais, poderá ajudar a pequena R. Pense que se encontra com os demais. Isso bastará para que se encontre com eles. Decida-se a começar a nova vida, médico. Lembrarei de voltar para ajudar essa menina. Adeus. Uma semana depois desta conversação com Lily, veio ao nosso ciclo outro espírito vagabundo, curioso, aficionando às investigações filosóficas, e que havia sido arrastado para a aura da senhora G, mãe da pequena RG, da experiência anterior. Era o espírito de uma órfã que a senhora G havia conhecido criança. Havia chegado a querê-la muito, e este amor havia sido a causa de seu espírito ter se sentido atraído para a aura da senhora G. Se bem não havia se dado conta de que aquela senhora já adulta era a mesma amiga que havia tido quando pequena. Experiência do dia 9 de 1922. Espírito, ela, a sorridente, enferma, senhora G, intermediário psíquico, senhorita Wickland, médico. Por que não se une ao nosso coro? Pergunta o espírito. Por que iria me unir para cantar com vocês, se é a primeira vez que os vejo? Pergunta. Médico. De onde você veio? Pergunta. Espírito, não sei. Médico. Gostariam de ter mais informações sobre você. Não lhe parece estranho que esteja aqui? Pergunta. Espírito, não compreendo e terei que estudá-lo. Médico. Diga-nos quem é e como se chama. Espírito, alguém me disse que se viesse aqui encontraria um lar. Médico, com toda certeza. Espírito, faz muito tempo que não tenho. Médico, o que tem feito? Pergunta.
Espírito, tenho vagabundeado por todo lugar, descansando onde seja possível. Médico, você é uma moça, um rapaz, uma mulher ou um homem? Pergunta. Espírito, não vê que sou uma moça? Pergunta. Médico, que idade você tem? Pergunta. Espírito, creio que 16 ou 17, não estou bem certo. Médico, onde é sua residência? Pergunta. Espírito, não sei. Médico, faça um esforço, talvez consiga recordar. Espírito, tenho andado por muitos lugares, não gostaria de ter uma... mas gostaria de ter um lar. Médico, não tem pai nem mãe? Pergunta. Espírito, não. Médico, não se lembra onde viveu quando era bem pequena? Pergunta. Espírito, vivi sempre em um edifício muito grande, onde havia muitas crianças, sempre estávamos juntos, passávamos o tempo brigando e fazendo amigos. Não recordo ter tido mãe. Creio que nasci naquele mesmo edifício. Este edifício envolve minhas primeiras lembranças. Havia muitíssimos meninos e meninas de todas as classes, uns bons e outros maus. Eu trabalhava em tudo que podia, fazendo tudo que ordenava, e sempre estavam me mandando fazer. Trabalhava como uma máquina. Diziam, ela vai a tal lugar, ela vai àquele outro. Diziam, ela, que é o nome dela, vá a tal lugar, ela vá àquele outro. E ela terminava por estar em todas as partes. Tinha sob meus cuidados tantos meninos e meninas pequenas que pareciam que eu era mãe universal. Médico, a queriam muito? Pergunta. Espírito, todos se aglomeravam em meu redor e a todos tinha que fazer alguma coisa. Não era tarefa tão simples banhar e vestir uma dezena de pequenos. Todos amontoavam ao mesmo tempo e eu tinha que gritar para que ficassem quietos. Às vezes me via louca, procurava atender a todos, mas quando me pisavam os dedos do pé, me via louca. Médico, já faz muito tempo isso? Pergunta. Espírito, não creio que possa fazer muito tempo. Em certa ocasião me perdi, saí passeando e não soube encontrar o caminho de volta. Médico, e o que ocorreu depois? Pergunta. Espírito, nada. Tenho estado caminhando para ver se podia voltar a encontrar aquele edifício. Médico, não haverá sofrido algum acidente? Pergunta. Espírito, não, mas tenho que seguir caminhando até encontrar outra vez aquela casa. Médico, vou explicar por que você tem estado caminhando tanto tempo e por que não tem lá. Espírito, alguém me disse que se viesse aqui encontrariam lá e me puxaram. E antes que eu me desse conta, me encontrei sentado aqui, vocês cantavam ao meu redor. Eu chorava, e então se aproximou uma jovem e me disse que vocês haviam ajudado ela e que se entrasse aqui seria feliz. Quando cheguei, isto estava metade escuro, metade iluminado. Quando estava com aquelas crianças, trabalhava muito, mas é preferível trabalhar e não ter nada para fazer. Preferia estar com meus pequenos. Médico, eram também órfãos como você? Pergunta. Espírito, me tinham como doida, mas lhe asseguro que era tão boa como qualquer um deles. Médico, você está falando conosco, mas não podemos vê-la. A pessoa que estou vendo é minha mulher. Médico, sua mulher, pela vida de Deus, com um riso cordial. Você já sabe que sempre gostei de rir. E quando todos os meninos começavam a chorar e me punham a rir, e ria, até que todos eles se tranquilizavam. Então eu voltava a recobrar o bom humor. Se você ri com todas as forças que tem, com todas as forças, quando alguém chora, deixará de chorar e terminará rindo. Às vezes me chamavam ela a que ri. Médico, de onde você tirou este anel? Pergunta. Espírito, eu nunca tive um anel. Olhando alegremente os anéis e começando a rir. Médico, nem esta mão é sua, nem tampouco este corpo é seu. Espírito, mas o que você está dizendo? Pergunta. Começa a rir. Médico, a você pode parecer disparate, mas é a pura verdade. Nunca ouvi dizer que ri melhor quem ri por último? Pergunta. Pergunte a estes senhores a quem pertence este corpo. Espírito, aos cooperadores. Este não é meu corpo? Pergunta. Resposta, não. Espírito, eu digo que sim, médico. Este corpo pertence à senhora Wickland. Espírito, a senhora Wickland, pondo-se a rir. Médico, você ri de sua própria ignorância. Você está servindo temporariamente do corpo da senhora Wickland. Espírito, jamais ouvi falar coisas tão divertidas. Médico, tudo isso que lhe digo não é nem um pouco tão absurdo como parece. Você perdeu seu corpo físico, é possível que estivesse doente. Você despertou em um novo estado da vida. Médico, mas como
Espírito, mas como iria despertar se não tivesse corpo? Pergunta. Médico, seu corpo é espiritual. Espírito, quando você afirma que perdi meu corpo, quer dizer que morri, não é isso? Pergunta. Médico, para o mundo sim, o mundo ignora estas coisas. Quando uma pessoa perde seu corpo físico, as pessoas dizem que morreu. Isto é um erro, porque o único que ocorre é que o espírito abandona seu corpo. A verdadeira personalidade é a do espírito. O corpo não é mais que a morada daquele. Ninguém morre, parece que morremos. Parece que morremos e nada mais. Espírito, claro que morremos. Já vi pessoas mortas. Conheci uma menina pequena que morreu e foi para o céu. Médico, você não viu mais que seus corpos mortos. Digo-lhe que você só poderá permanecer aqui muito pouco tempo e que logo terá que se retirar. Espírito, e para onde irei? Pergunta. Médico, ao mundo dos espíritos. Espírito, alguém me disse que viesse aqui e que encontraria um lar. Disse-me também que teria uma missão a cumprir. O que significa isso? Pergunta. Médico, quer dizer provavelmente que poderá prestar ajuda à filha desta senhora. Espírito, dizem que serei sua guardiã e que deve cuidar para que ninguém se aposse dela. Não compreendo o que querem dizer com isso. Médico, tudo lhe será explicado. Preste atenção ao que lhe dirá uma jovem índia que você encontrará aí. Ela lhe conduzirá à sua mansão. Você terá que começar por compreender. Não vê por aí outras pessoas? Pergunta. Espírito, vejo muitas jovens que saltam ao redor, contentes e felizes. Há aqui uma senhora muito simpática que se chama Preciosa. É extremamente formosa. Diz que é ela que me trouxe aqui. Tenho sempre procurado ser útil aos demais. E que já é hora de que pense em mim mesmo. Médico, bom, agora você vai passar. Agora você vai partir com esses amigos. Diga-me onde vivia. Espírito, em Kansas. A senhora G havia vivido um tempo em Kansas. Né, senhora G? Em que cidade? Pergunta. Espírito, espere. Próximo de H, dado confirmado depois. Senhora G, recorda de haver ouvido o sobrenome K, sobrenome do superintendente do orfanato em H. Espírito, creio que sim. Senhora G, você conhece M, a matrona ajudante que tinha as meninas a seu cargo? Espírito, estava em departamento distinto. Havia nela meninas muito más. Às vezes nem a tal matrona podia com elas e tinha que castigá-las. Vendo-me na necessidade de ir consolá-las. Bater nem sempre é bom. Quando a matrona batia nas pequenas, elas começavam a chorar. Me aproximava e logo as fazia rir. Com as boas gargalhadas se esqueciam dos golpes. Senhora G, não se lembra de haver me visto quando você era bem pequena? Pergunta. Espírito, creio que sim. Todo mundo levou um grande susto e você saiu com as roupas pingando. Sua avózinha ralou muito. Tomei-lhe uma grande simpatia e tive uma grande pena aquela que você caiu na água. Porque pôs a perder um vestido caro que vestia. Mas tudo isso já foi há muito tempo. Agora eu me lembro de uma grande quantidade de coisas e meus olhos se abriram. Recordo que peguei um grande resfriado e que me doía muito a garganta e que logo dormi. Sempre senti por você uma grande simpatia. Vou ver se ajudo e não me ponho mais em buscar esse lar. Senhora G, agora sou uma pessoa adulta, casei e esta jovenzinha é minha filha. Faz algum tempo que os espíritos a vêm molestando. Espírito, eu as ajudarei. Nos encontramos e voltaremos a estar juntas. Estrela de Prata, a jovem índia, diz que deve aprender a cuidar de sua filhinha. Médico, você deve começar indo ao mundo dos espíritos para aprender tudo referente ao seu atual estado. Então saberá como se ajuda aos demais. Espírito, farei tudo o que puder. Permita-me agora que lhes dê boa noite, mas voltarei. Não se esqueça de ela, aqui sempre ri. Materialismo e indiferença. O ceticismo, a preguiça mental e a despreocupação acerca da vida superior travam de tal maneira as almas que muitas delas permanecem depois do trânsito em um estado de irremediável desesperação, obscuridade, pasmo e rebeldia, aferrando-se aos seres mortais como único meio de expressão. Há alguns anos vivia em Nova York uma nossa amiga, a senhora F.W.,
era feliz em seu matrimônio e levava uma vida ativa e normal. Conhecia bem as leis que governavam a vida superior. Seu marido, em troca, ainda que muito enamorado dela, tinha um critério materialista, crendo na fatalidade. O Sr. F.W., que não tinha religião alguma, estava convencido que tudo se acabava com a morte e costumava dizer com frequência que se sua esposa morresse antes dele, se suicidaria. Também pedia com frequência que ele fizesse, por sua parte, o mesmo juramento. Que ela fizesse, por sua parte, o mesmo juramento, ao que a senhora F.W. não acedia. O cavalheiro em questão faleceu depois de uma breve enfermidade, mas sua esposa continuava vendo com toda a clareza, especialmente durante a noite, porque costumava despertá-la muitas vezes, assustando-a até não deixá-la conciliar o sono. O defunto, ainda que não se desse conta de seu verdadeiro estado, compreendia que algo anormal lhe ocorria, e em seu desejo de afastar a barreira que o apartava de sua esposa, instava que fosse até ele, chamando insistentemente. Suicide-se, você deve vir para meu lado, quero-lhe, e no fim será minha. Suicide-se. A senhora F.W. tinha continuamente em seus ouvidos o grito de suicide-se. Chegando a temer por sua própria segurança, temerosa de cometer algum ato irremediável, veio de Nova York a Chicago para que a ajudássemos. Fizemos que durante uma reunião se apossasse da senhora Wickland o espírito do senhor F.W. Quando este se viu sentado ao lado da esposa, a pegou pelas mãos, beijou o anel de casamento e perguntou se estava magoada com ele, posto que não respondia quando ele falava. Em seguida, estreitando-a entre seus braços, a beijou com frenesi e a abraçou com tal força que a senhora não teve outro remédio que pedir socorro para livrar-se daquele abraço. Expliquei então ao espírito que aquele corpo que havia se apoderado não era o seu e que ele havia falecido. Quando compreendeu seu verdadeiro estado, sentiu-se profundamente arrependido por haver molestado sua senhora e demonstrou grande interesse em conhecer as leis da vida superior, com o objetivo de poder prestar ajuda aos demais. A senhora F.W. regressou a Nova York e não voltou a sentir novos incômodos, e quando o senhor F.W. converteu-se em um membro leal da Turma da Misericórdia, e em diversas comunicações que teve conosco, descreveu o desconcerto do espírito que se encontra de repente na esfera espiritual da vida, sem compreender seu estado. Experiência realizada em 18 de janeiro de 1922. Espírito F.W., intermediário psíquico, senhorita Whitland. Como vocês estão? Não me conhecem? Pergunta. Deveriam conhecer. Sou F.W. Chegará o tempo em que haverá círculos desta classe em todas as pequenas sociedades, em todas as igrejas. Então não haverá necessidade de levar ninguém aos asilos de alienados, pois lhes serão prestadas ajudas efetivas. Há muitíssimas pessoas nos asilos que deveriam ser socorridas espiritualmente, porque se encontram sob a influência dos espíritos, mas são muitas as pessoas que acreditam que não vale a pena se importar com esses que chamam loucos. Preferem enviar essas pessoas aos manicômios e que apodreçam ali. Não devemos condenar os espíritos pelo fato de se apossarem das pessoas sensíveis. Fazem-nos porque ninguém lhes ensinou as leis superiores que governam a vida e não tem conhecimento das mesmas. São muitos os que acreditam que depois da morte irão direto para o céu e verão Deus sobre um trono, que se sentarão ao seu lado e passarão um tempo cantando e comendo figos, etc, etc. A morte não é mais que um sonho tão natural como que se apodera de todos, como que se apodera de nós todas as noites. Quando se desperta desse sonho da morte, encontra-se tudo tão natural que até se experimenta a sensação de encontrar-se entre seus parentes. Mas se então cairmos na aura magnética de uma pessoa, participamos da vida dela e não podemos sair dali. Eu me encontrava na aura de minha mulher e não podia compreender porque tinha que ir em todos os lugares que ela ia, e porque não era mais um indivíduo independente como havia sido até então. E isso me encolerizava. Estava desesperado e resolvi que minha mulher viesse comigo, e eu não sabia aonde mais a queria comigo. Meu amor por ela era tão forte que, mesmo com o arrependimento, a atormentava.
porque não compreendia bem as leis que regem a vida verdadeira, que é a do mundo espiritual, mas eu tinha que aprender por própria experiência. Quando nos educamos acerca de tudo que se refere ao outro aspecto da vida, nós nos sentimos muito felizes em poder encontrar os nossos amigos que já passaram da vida mortal à espiritual. É muito conveniente que conhecemos todos a verdade, porque todos temos que empreender essa viagem. Sei que Deus é amor e que está em todas as partes. Como é amor e sabedoria, conhece o passado, o presente e o futuro. Como é possível, pois que Deus houvesse criado o mundo e que logo não pudesse dirigi-lo? Pergunta. Porque se homens logo se encontrarão perdidos no pecado, deve-se a ele haver perdido a direção de tudo que havia criado? Pergunta. Isto é, entretanto, o que ensinam as igrejas ao afirmar que Deus criou uma determinada pessoa para que se sacrificasse pelos pecados da humanidade, quando asseguram que todos os que creem em semelhantes absurdos e se farão merecedores de uma coroa de ouro. Não desfiguremos a ideia de Deus. Deus sabe tudo, se revela em tudo que há. Tudo é vida na natureza. Onde iremos que não nos encontremos com a vida, com Deus? Pergunta. Ele é tudo. Cada pessoa é uma parte dessa vida maravilhosa. Não devemos condenar nada, porque tudo na natureza é perfeito. Os mesmos transtornos e males têm por finalidade o progresso, porque quando sentimos que algo nos incomoda ou vivemos descontentes, começamos a aspirar por uma vida mais perfeita. Ao querer consegui-lo, trabalhamos e colocamos em ação todo o necessário. A vida continua do outro lado e seu progresso não se detém. Ensine às crianças a verdade, ensine-lhes as altas verdades da vida. Tudo é Deus. Tenho que ir. Boa noite. Experiência realizada em 2 de dezembro de 1919. Espírito Frank Berkitz, enferma. Senhora A, intermediário discípulo. Senhorita Wickland, médico. Como você está, amigo? Pergunta. Parece que hoje nos caiu um dorminhoco. Desperte, diga-nos quem é. Você encontrou aí a felicidade? Sim ou não? Pergunta. Espírito. Não, médico. Por que não? Pergunta. Espírito. Não sei. Médico. E qual é a causa? Pergunta. É que você era um crente exagerado ou é porque não cria o bastante? Pergunta. Espírito. É que não sei o que me acontece, médico. Lembra-se como se chama? Pergunta. Espírito. Não, médico. Tem alguma crença religiosa? Pergunta. Espírito. Bocejando e espreguiçando. Claro que sim. Senhora WH. A que igreja pertencia? A Batista, a Metodista, a qual? Pergunta. Médico. Era um pouco de todas. Senhora WH. Onde vivia? Espírito. Não sei, estou cansado. Médico. Já esteve dormindo bastante tempo. Que outra coisa tem feito se não dormir? Pergunta. Espírito. Nada. Médico. Onde vivia? Pergunta. Espírito. Vivia algumas vezes em Chicago. Médico. É porque andava de um lugar para outro? Pergunta. Espírito. Estive em Rockford e em Galesburg. Estive em todas as partes, o que me era bastante aborrecedor. Médico. Parece que você nasceu enfermo de aborrecimento, porque nada lhe interessa. Espírito. E por que se interessar por algo? Pergunta. Médico. Seu pai e sua mãe estão vivos? Pergunta. Espírito. Devem estar vivos, porque ignoro. Médico. Onde vivem? Pergunta. Em Chicago? Pergunta. Espírito. Por ali, próximo de Bethany Home, nos arredores da igreja metodista. Médico. Seus pais pertenciam a essa igreja? Pergunta. Espírito. Sim. Médico. Como seu pai se chama? Pergunta. Espírito. Não sei. Médico. E como você se chama? Pergunta. Espírito. Faz tanto tempo que não ouço meu nome que não recordo. Senhora WH, identificando pelas manifestações anteriores um antigo vizinho. Você se chama Frank? Pergunta. Espírito. Não me importo como me chamem. Chame-me como quiserem. Médico. Você tem uma grande preguiça mental. Espírito. E o que ganharia sendo de outra maneira? Pergunta. Senhora H. Senhora HW. Conhece alguma pessoa que se chama B? Pergunta. Espírito. A conheci faz muito tempo. Senhora WH. Quem era essa pessoa? Pergunta. Espírito. Uma pessoa. Senhora WH. Você não se tornou seu parente por causa de seu casamento? Pergunta. Com quem o senhor se casou? Pergunta. Espírito. Casou com alguém que eu conhecia. Médico.
Como se chamava essa pessoa que você conhecia? Pergunta. Espírito. Se me apagarem os nomes da cabeça, mas agora lembro. Casou-se com minha irmã, mas diga-me, o que é que se passa comigo? Pergunta. Médico. Que você está morto, entre aspas. Não se recorda de como ocorreu sua morte? Espírito. Disse-lhe que não sabia que estava morto. Como, pois, vou recordar de minha morte? Pergunta. Médico. Pois que você está morto, não há dúvida alguma. Espírito. É uma sensação divertida, mas não me importa. Médico. Neste momento você se encontra ocupando o corpo de uma mulher. Espírito. Já estou farto de andar entre mulheres. Faz tempo que não vejo e que não trato, que não seja com mulheres. Médico. Parece que você nasceu farto de tudo. Médico. Espírito. Isso é também o que me parece. É indiscutível que não tive excesso, afã pelo trabalho e que poderia passar sem ele perfeitamente. Nasci para rodar pelo mundo, porque em nenhum lugar me encontrava perfeitamente satisfeito. Gostava de ver o mundo. Médico. Em uma palavra, você era uma espécie de vagabundo. Espírito. Vagabundo precisamente, não, mas sim mais ou menos parecido um. Senhora W.H. Lembra-se que tinha um irmão gêmeo? Pergunta. Espírito. Algo parecido, mas o que me acontece? Pergunta. Não posso recordar de nada. Tudo se apagou de minha memória. Com certeza não recordo nem sequer o meu nome. Médico. Sinta-se tranquilo e medite. Espírito. Ao cabo de uns minutos. Meu sobrenome é Bergkist. Bergkist. O nome creio que é Frank. Isso, Frank. Faz muitíssimo tempo que não o ouvia ser pronunciado. Parece que não tenho feito mais do que caminhar e sempre rodear de mulheres e mulheres. E chega um momento em que eu mesmo acreditei ser uma mulher. E a julgar pelo que sei e pelo que me preocupava, devo ser provavelmente mulher. Depois disso tudo dá no mesmo. Senhora W.H. Você não vivia em Paulina Street, Ravenswood, Chicago? Pergunta. Espírito. Sim, em Chicago. Nessa cidade é onde estive mais tempo. Médico. E você sabe onde se encontra agora? Pergunta. Espírito. Em Chicago. Médico. Não, senhor, está na Califórnia. Espírito. Na Califórnia? Pergunta. Será possível que tenha seguido essas mulheres até a Califórnia? A cavalo é que não vim. Tenho caminhado milhas e milhas e milhas. Por fim vim à Califórnia. Bonito passeio. Por que não me disseram que tinha vindo tão longe? Pergunta. Sinto-me agora mais cansado e parece que necessito descanso imediato. Senhora W.H. É uma coisa que não me surpreende em você. Conhece-me? Pergunta. Espírito. Pareceu-me, quando a vi, que não me era estranha. Você e a igreja metodista? Pergunta. Deve ser ali onde a vi. Senhora W.H. Recorda-se da pastelaria que havia na W Avenue? Pergunta. Na calçada em frente à casa do rapaz. Espírito. Essa pastelaria existia faz bastante tempo. Senhora W.H. Olhe bem para mim e diga se não sou a proprietária daquele estabelecimento. Espírito. Exato, você tinha 2 filhas. Senhora W.H. É verdade. Se viesse alguma dessas moças, a reconheceria? Pergunta. Conheceria ele? Pergunta. Espírito. Não tive muito contato com elas, gostava daquela jovem, mas não se podia olhar para suas filhas que não fosse de esguela. Senhora W.H. Não faltou quem as olhasse de frente, uma e outra estão casadas. Espírito. Pois apenas os olhava com o canto do olho. Elas não se interessaram em mim. Médico. Se interessou em alguma coisa? Pergunta. Espírito. Ignoro as mulheres. Tive muitas ocasiões de andar com elas. Médico. Como o chamavam nessas ocasiões em que, segundo você diz, era mulher? Pergunta. Espírito. Não ouço nada. Dei um bom passeio. Se é verdade que vim até a Califórnia, às vezes ia atrás e parecia que me lançava fora. Então corria com todas as forças e me punha adiante. Médico. Adiante de quem? Pergunta. Espírito. Adiante de todas as pessoas. Você imagina que vim só durante toda essa viagem? Pergunta. Vinha com uma grande multidão, espíritos que obsedavam a enferma. Umas vezes vinham na frente, outras atrás. Era igual de todos os modos. Todos diziam a mesma coisa quando falávamos. Médico.
E como se arrumava para comer quando ia caminhando? Pergunta. Espírito. Parece que não nos fazia muita falta. Eu aprendi a jejuar. Médico. Não entrava em algumas casas e pediam comida? Pergunta. Espírito. Às vezes sim, mas isso faz muito tempo. Alguém de nós disse que se ficássemos 3 ou 4 dias sem comer, o estômago não nos doeria. Era uma inconveniência sentir fome e não ter nada para comer. Eu jejuei muito e me fez bem o jejum. Senhora WH, seus pais viviam no segundo andar? Pergunta. Espírito, viviam no térreo. Médico. A senhora WH, isso é exato? Pergunta. Senhora WH, sim, creio que já faleceram. Espírito, quem já faleceu? Pergunta. Quando? Pergunta. Senhora WH, não faz muito tempo. Sua mãe morreu fará 1 ano e seu pai faz alguns meses. Espírito, quem lhe disse semelhante coisa? Pergunta. Senhora WH, sua irmã. Espírito, e por que não me comunicaram? Pergunta. Senhora WH, é porque você está morto. Espírito, morto? Pergunta. Como pode ser se me sinto cheio de vida? Pergunta. Senhora WH, você gostava de ir aos estabelecimentos públicos? Pergunta. Espírito, não fale dessas coisas diante das pessoas. Senhora WH, não estamos diante de pessoas. Espírito, sim, gostava, mas não diga a ninguém. Minha mãe não gostava disso. Senhora WH, seus pais eram boas pessoas. Espírito, eu queria viver minha vida, porém eles queriam vivê-la também em meu lugar. Senhora WH, em que você se ocupava quando estava na casa deles? Pergunta. Espírito, em nada. Senhora WH, não ajudava nas obrigações da cozinha? Pergunta. Espírito, minha mãe me empenhava em que o fizesse, mas eu servia para tão pouco. Costumava secar os pratos, mas o fazia resmungando. Senhora WH, ela lhe obrigava. Espírito, sim. Costumava dizer, se quiser comer, terá que ganhá-lo. Isso não está bem. Fugia sempre que podia, é natural. Médico, não é natural, pode parecer para alguns, mas não a todos. Espírito, todo mundo gosta de sair de casa e distrair-se um pouco. Faz falta um pouco de liberdade. Senhora WH, para você toda liberdade era pouca. Você passaria a vida vagabundeando. Espírito, trabalhava de vez em quando e dava dinheiro à minha mãe, ainda que não fosse frequente que o tivesse. Senhora WH, você gostava mais era ir de porta em porta pedir que lhe dessem comida e surrupiar $5 quanto podia. Espírito, concluindo, dá no mesmo uma coisa ou outra. Médico, vejamos, amigos, se consegue compreender que faz tempo que morreu, que não é mais que um espírito ignorante dos que, segundo diz a Bíblia, vivem nas trevas exteriores. Nas trevas exteriores. Este corpo não é seu. Conhece essas mãos? Pergunta, apontando as do intermediário psíquico. Espírito, faz tempo que vejo coisas muito estranhas. O que me ocorre? Pergunta. Ultimamente recebi raios e trovões, eletricidade estática aplicada na paciente, que me incomodaram de uma maneira terrível. Despertaram-me por completo e não pude permanecer ali mais tempo. Senhora WH, me alegro muito. Espírito, não vejo a razão dessa alegria. Senhora WH, vou lhe dizer, você vem molestando minha filha durante muito tempo. Espírito, como sabe? Pergunta. Senhora WH, por esse motivo que você, segundo nos disse, estava sempre entre mulheres. Você é um espírito ignorante, esteve incomodando minha filha. Espírito, não tenho maltratado nenhuma senhora, não tive ocasião para fazê-lo. Senhora WH, você tem incomodado minha filha, com toda certeza. Médico, por essa razão tivemos que aplicar-lhe a eletricidade. Havia algum outro em sua companhia? Pergunta. Espírito, muitos. Médico, saíram todos? Pergunta. Espírito, não sei. Há alguns que vão e vêm. Médico, pois levarão uma boa dose de eletricidade cada vez que vierem. Espírito, por minha parte não quero mais. Médico, se continuar por aqui, voltaremos a aplicar. Espírito, não fará falta. Médico,
Já lhe chamaram alguma vez de senhora A? Pergunta. Espírito. Não, nunca fui mulher, de modo que não poderia chamar-me nunca com esse nome, ainda que estivesse entre mulheres. Senhora W.H. Esse é o nome de casada que minha filha tem, e por andar ao redor dela tivemos que aplicar-lhe a eletricidade. Espírito. Foi você que pediu? Pergunta. Senhora W.H. Sim, efetivamente. Espírito. Você é uma pessoa má por ter feito isso. Senhora W.H. Queria que deixasse minha filha em paz. Espírito. Digo-lhe que nunca incomodei sua filha. Eu ia atrás das mulheres. Médico. Atrás, mas demasiadamente perto. Você era o único homem entre tantas mulheres? Pergunta. Espírito. Há uma coisa parecida ao que vocês chamam linha, e não se tem outro modo de se mover dentro dessa faixa sem sair fora. O que eu não queria era trabalhar. A enferma sofria de uma grande indiferença. Senhora W.H. É que você era demasiadamente preguiçoso. Espírito. Por que trabalhar se se pode comer de graça? Pergunta. Não há vantagem nenhuma em trabalhar como um escravo, quando se pode tomar tranquilamente o que se necessita. Médico. Esse é um pensamento mesquinho. As pessoas que trabalham em algo são felizes. Espírito. Isso é incompreensível para mim. Se as pessoas querem trabalhar por mim, podem fazê-lo. Prefiro não trabalhar. Médico. A senhora W.H. Era assim essa pessoa a que se referia? Pergunta. Senhora W.H. Ponto por ponto, chamava-se Bergquist. Médico. Vejamos, amigo, se lhe fazemos compreender a verdade. Senhora W.H. Escute o médico. Espírito. Médico? Pergunta. Não estou doente. Médico. Você está doente mentalmente. Espírito. Não acredito. Sinto-me perfeito. Muito melhor que há muitos anos. Médico. Mas essa sensação de bem-estar não durará muito tempo, a menos que você mude de atitude. Você é, em realidade, um espírito ignorante. O obrigamos a sair da aura daquela senhora e permitimos que se apossasse do corpo da minha. Mas é necessário que saiba que não terá outro remédio que abandonar esse corpo e mostrar-se razoável. Espírito. E o que vocês farão se por acaso eu não for? Pergunta. Porque minha mãe costuma dizer que não estava bem. Porque minha mãe costumava dizer que não estava bem da cabeça. Médico. Ainda que você tenha sido preguiçoso, não terá outro remédio que empregar o pouco talento que Deus lhe deu. Acabou-se. Daqui em diante a preguiça. Você trabalhará à vontade e não voltará a maltratar ninguém. Agora você deve abandonar este corpo e prestar atenção aos espíritos que irão lhe ajudar. Minha esposa permite que se aposte de seu corpo com o objetivo de que a outra senhora fique em liberdade. Espírito. Que tipo de mulher é a sua? Pergunta. Médico. É uma médium psíquica que permite aos espíritos ignorantes como você controlarem seu corpo. Olhe ao seu redor e encontrará certos espíritos dispostos a ajudar. Espírito. Espíritos? Pergunta. Médico. Sim, esses espíritos lhe ensinarão a maneira de evoluir e poderá ser feliz. Espírito. Não necessite de ajuda. Médico. A necessita. É necessário que você progrida no mundo espiritual. Espírito. E onde é este mundo? Pergunta. Médico. É um plano invisível que rodeia a terra. Se você o buscar, o encontrará. Espírito. Parece que poderia ir dormir. Médico. Se dormir, voltarei a aplicar a eletricidade. Senhora W.H. Pense nos desgostos que tem dado à sua mãe. Espírito. Fui um mentecapto. Mentecapto. Médico. Não era um mentecapto, mas conseguiu chegar a sê-lo por pura preguiça. Espírito. Minha mãe está aqui, Espírito, mas não vejo o que é que pretende de mim. Médico. Preste atenção ao que ela diz. Espírito. Diz.
Tem sido um rapaz descaminhado, desperte e se porte de outra maneira daqui em diante, porque a vida neste outro mundo é diferente. Aqui cada um tem que ganhar a própria felicidade, médico. Você verá como a vida merece ser vivida, espírito. Minha mãe parece muito feliz, médico. Ela ajudará se você encontrar. Ela ajudará se você se encontrar em algum apuro, espírito. Quero ir com ela, necessito aprender. Médico, tem que ser obediente, senhora WH. Não vê por aí sua irmã F? Pergunta. Espírito, está aqui uma grande quantidade de gente. Creio que é hora de ir, médico. Mas como? Pergunte. Deixe-me explicar-lhe, espírito. Não é preciso, estou preparado, médico. Como? Pergunta. Espírito, levantarei e partirei, esforçando-se em vão por levantar-se. Não posso mover-me, médico. É que você não é dono senão de uma parte deste corpo. Terá que pensar que já se encontra com sua mãe. Espírito, pensar que estou com minha mãe? Pergunta. Médico, terá que transladar-se de um lado ao outro com o pensamento. Espírito, mãe, suba ali, apontando um lugar com o dedo. Quando estiver ali, darei um alto até você com o pensamento. Fica sentado durante uns momentos, imóvel. Logo começa a rir cordialmente. Não posso saltar. Este seria um verdadeiro salto. Médico, neste momento você se encontra na Califórnia. Quanto tempo demora para você pensar que se encontra em Chicago? Pergunta. Você pode transladar-se até lá instantaneamente com o pensamento, porque não tem corpo físico e não necessita arrastá-lo com o pensamento. No mundo dos espíritos, é o pensamento a força motriz. Espírito, vou pensar rapidamente e saltar. Não chego até lá. Médico, reduza toda a atenção e pense tranquilamente que se encontra com sua mãe. E isso servirá para deixar o controle deste corpo. Senhora WH, você não vê também a sua irmã F? Pergunta. Espírito, sim, e meu pai também. Todos vieram até mim. Dizem que querem que me corrija e que seja um bom homem. Sim, parece que irei ser, médico. Chegou o momento que se vá. A primeira lição que deve aprender no mundo espiritual é o pensar bem, espírito. Para mim parece uma tolice pensar. Minha mãe diz, agradecida, e que perdoe minha ignorância. Adeus. Carl Wickland, 30 anos entre os mortos, da Faculdade de Medicina de Chicago.